Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Você que nos escuta no Brasil e no mundo, em vários lugares aí. Sejam bem-vindos. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, que você também possa ficar aí conosco. Nós temos aprendido muito da palavra de Deus, capítulo por capítulo. Hoje, Êxodo capítulo 20, a parte 2, episódio 224, a terceira temporada. O livro de Êxodo está bem grande, né? Mas tem sido bastante joia. A gente tem muita coisa para aprender aqui com essas leis que Deus deixou para o povo de Israel. Vamos ver o que pode ser útil para nós também. Tem muita coisa que ainda podemos trazer para os dias de hoje. Então leia o capítulo 20, se possível, e depois vem para cá, escuta a nossa explanação para você entender tudo que estamos falando aqui. Beleza? Quando os homens começam a pensar e a questionar o fundamento das coisas, quando eles se afastam ali da simplicidade, do colo de sua mãe, e começam a crescer, muitas vezes a fé simples que lhes foi ensinada é abandonada, né? Há uma lamentação frequente, bastante natural, de que aqueles que foram ensinados a respeito de Cristo na sua tenra infância, quando eles crescem, muitas vezes na sua vida adulta, eles se afastam dessas verdades por meio do quê? Do ceticismo e total descrença e negação da verdade, da palavra de Deus. No entanto, nós todos devemos se lembrar e não se esquecer que é exatamente por esse tipo de processo que milhares e milhares em terras de adoração de imagens estáticas romperam com sua adoração de imagens. Não satisfez o intelecto desperto e em expansão. Muito do que era considerado benéfico e mesmo indispensável até na Igreja de Cristo, cresceu com seu crescimento, se fortaleceu com a sua força, poderia parecer muito questionável, se apenas o espírito deste mandamento fosse apreciado. Então veja quantos edifícios esplêndidos foram construídos, né? Quantos triunfos de arquitetos, quantos resultados combinados de muitas artes seriam totalmente varridos. Os homens se iludem com a noção de que essas coisas vão nos aproximar de Deus, enquanto simplesmente acabam tomando o lugar de Deus na adoração. E é isso que nós vemos aqui. A advertência contra a adoração de outros deuses que não o Deus verdadeiro. O politeísmo, que é a adoração de vários deuses, a adoração de imagens, são de fato degradantes e perniciosos para o homem. Mas o que é muito mais importante, eles também são desonrosos para a glória da divindade. Ele torna seu ciúme aparente em uma ação questionável, Deus se mostra ciumento, e é a ação desse grande eu sou que controla milhares de gerações. Deus, de fato, ele visita as iniquidades dos pais nos filhos, e a magnitude do que ele faz é explicado pela intensidade dos seus sentimentos em relação àqueles que dão a sua glória a outro. Sua mão onipotente desce como um golpe, cujas energias aflitivas não podem ser esgotadas em uma ou mesmo duas gerações. Nós vemos aqui a demanda de Deus em Êxodo 20, versículo 3 para frente. Nós vemos a advertência: não terás outro.
Não deve haver nada mesmo de nossas coisas sagradas entre a alma e Deus. Sua presença deve ser a vida da alma, o próprio ar que ela respira. Essa demanda, ela precisa ser atendida, deve ser atendida, e nós podemos fazer isso nos guardando dos ídolos, nossas ocupações diárias, nossos interesses, nossas afeições, nossos prazeres podem muitas vezes nos levar a estimar algo como nosso principal bem e fazer com que seja em vez de Deus para nós. Nós precisamos estar temerosos e ter esperança, estar vigilantes. Nós não podemos trazer o mal, porque o mal de adorar outros deuses não vem sobre apenas nós mesmos. E as bênçãos que repousam sobre a obediência são herança eterna. Veja lá no versículo 5 e 6. Veja que devemos ter no versículo 7 reverência. O nome de Deus não deve ser esvaziado de seu poder de tocar o coração por nossa leveza ou hipocrisia. Nós devemos manter sagrado o descanso, não necessariamente no sábado, mas o dia do Senhor deve ser guardado. Todo dia é dia do Senhor. Um dia para autorrevelação, de repreensão para nós mesmos, um dia para lembrar-se de Deus, um dia de participação em seu descanso. 2 mandamentos complementares. Esses 2 mandamentos são complementares. Um só Deus para ser adorado e uma única maneira de adorá-lo. Perceba aqui comigo. Ó. O primeiro mandamento, como Israel entenderia isso? Nenhum Deus estrangeiro deve estar em oposição a mim. A ideia natural seria que Jeová fosse uma entre muitas divindades, que possivelmente fora do Egito, algum outro Deus possa ter autoridade. Em todo caso, seria difícil perceber que ele era mais do que Deus dos deuses. Outros podem ser inferiores a ele, mas certamente podem reivindicar uma adoração inferior. Todas essas noções de Israel, elas são postas de lado imediatamente. Quer haja outros deuses ou não, todos esses devem ser inimigos de Jeová. Oferecer-lhes adoração de qualquer tipo se caracterizava em ser desleal a Jeová e quebrar o pacto, a aliança. Assim como a primeira tem a ver com o objeto de adoração, esta tem a ver com a forma de adoração. Uma imagem degrada o ideal, só pode representar Deus, isso é imperfeito sob muitos aspectos. Para o judeu, esse segundo mandamento era para guardar o santuário vazio. Santuário que só poderia receber seu ocupante quando o Verbo se fez carne, na encarnação do Senhor Jesus. Então perceba aqui comigo, meus queridos, esse ensinamento. O efeito de quebrar o mandamento, degradando o Deus adorado, levou naturalmente à degradação do adorador. E através do adorador, a sua posteridade ela foi afetada de modo a tornar-se ainda mais degradada. A aplicação desse mandamento sobre nós mesmos, veja que ainda nós podemos trazer para os dias de hoje. Como? Perceba como isso é útil para o nosso ensino e repreensão. Cristo veio. O santuário vazio agora está cheio. E nós possuímos a verdadeira imagem, podemos adorar a Deus em Cristo. Mas Cristo, você diz, é invisível. Os pensamentos vagam em oração. Eu preciso de algum objeto para fixá-los, algum símbolo sobre o qual eles possam permanecer e descansar. Tá. A desculpa é plausível, mas é a mesma desculpa que o judeu nos tempos antigos poderia ter oferecido. Um homem pode usar, como bons homens usaram, o crucifixo, por exemplo, como auxílio à devoção, mas o crucifixo ou qualquer outro símbolo é totalmente inadequado. Mostra Cristo apenas sob um determinado aspecto, e nós devemos adorá-lo em toda a sua plenitude. Se o tomarmos como a imagem do Deus invisível, Jeová invisível. Limitar os nossos pensamentos somente ao Calvário
é limitar e limitando, degradar o ideal. O crucifixo tem muito a responder ao estreitar as visões dos homens, tornar sua religião unilateral e incompleta. Para um cristão obedecer esse segundo mandamento, ele deve adorar a Cristo em toda a sua plenitude. Só assim ele pode adorar a Deus com aquela adoração pura que é a única aceitável. Capítulo 20, versículo 7, um terceiro mandamento aqui, um mandamento que vem claramente como uma sequência apropriada daqueles dois anteriores que nós estamos aqui comentando. Aqueles que são de Jeová e que são, portanto, obrigados a glorificá-lo e servi-lo, somente dependem dele e guardam-se de todas as degradações e influências obscuras. Não se perca o raciocínio, anota aí no caderninho, da adoração de imagens. Agora eles são direcionados para o dever adicional de evitar todo o uso irreverente e vazio do nome sagrado. Com relação a isso, deve ter havido um perigo muito real em Israel. Se formos encontrados fazendo um uso sério e habitual do nome de Deus de maneira correta, então e somente então nós seremos efetivamente impedidos de usá-lo de maneira errada. Pensar é apenas falar consigo mesmo, e o mandamento de Deus realmente significa que devemos trabalhar em todos os momentos para ter pensamentos corretos e suficientes a respeito dele. Poderíamos dizer quase tudo. Cuide do pensamento e o discurso cuidará de si mesmo. Todo o nosso pensamento sobre Deus, como sobre cada tópico de pensamento, deve ser na direção do que é prático e proveitoso. Veja comigo que nós que vivemos em meio às grandes declarações do Evangelho, estamos realmente pensando em Deus de maneira vã e desagradável, enquanto nós supomos ser possível obter qualquer conhecimento verdadeiro dele que não seja exceto na pessoa de Cristo. O conhecimento correto de Deus e o pensamento proveitoso sobre ele deve ser obtido pela riqueza, pela pesquisa pessoal, experimental das riquezas de Deus reveladas em Cristo Jesus. Sim, as palavras da verdade e salvação de Deus devem ser, tanto quanto possível, palavras oportunas e não desperdiçadas como pérolas lançadas aos porcos. É preciso que nos esforcemos e vigiemos incessantemente para ter toda a aptidão atingível como testemunhas de Deus. Jesus, ele não teria o testemunho até de demônios a respeito de sua messianidade, mas ele escolheu, preparou, santificou os homens que ele considerou adequados, e então quando ele encontrou testemunhas idôneas, embora poucas, ele as enviou para prestar seu testemunho, certo de que seria suficiente para todos os que tivessem a mente certa e aberta para recebê-lo. É terrível quando se considera apenas isso e em quantas instâncias o nome de Deus é tomado em vão, pelo uso dele para justificar fins profanos, justificar até injustiça, dar ao erro a dignidade e a força que podem ser obtidas com apelo a Deus, com autoridade. Quando as escrituras elas foram citadas para justificar a escravidão, o que era isso se não tomar o nome de Deus em vão? Quanto disso deve ter havido na controvérsia teológica, onde os disputantes eles ficaram tão amargurados por um espírito partidário que torceria as escrituras de qualquer maneira para colocar Deus do seu lado, em vez de trabalhar como homens honestos para estar do lado de Deus. Olhe para o glutão, sentado para cuidar do estômago, na mesa cheia, mas antes de tudo ele deve passar pela graça costumeira e fazer uma exibição de que está comendo e bebendo para a glória de Deus no céu. Quando na verdade o Deus que ele realmente adora é a sua barriga, gananciosa e insaciável. Nós podemos fazer muitas coisas dizendo que são em nome do Senhor,
mas isso não as torna coisas do Senhor, porque falamos que é do Senhor. Lembra Jesus falando? Senhor, Senhor. Pode estar sempre em nossos lábios. Podemos até obter uma reputação muito geral por nossa devoção a Deus, nossa aparência de bondade, mas tudo isso não vai nos impedir de ouvir lá no final, aquele lá que Jesus falou: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço, embora digam que tenham feito muitas coisas em meu nome. Então veja que o primeiro mandamento trata do objeto da adoração, a segunda, a forma da adoração, e no terceiro e no quarto mandamento, o método de adoração, a verdadeira reverência e a genuína adoração. Então, perceba que a obediência à letra é insuficiente. Ninguém jamais obedeceu mais estritamente do que os judeus. O nome sagrado, chamado nome estremecedor, pronunciado apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote no grande dia da expiação. O comando foi mantido tão estritamente que a verdadeira pronúncia do nome se perdeu para os israelitas. Eles não ousavam pronunciar o nome de Jeová, só o tetragrama, sem as vogais. Mesmo em nossas próprias Bíblias nós temos evidências dessa antiga prática. O Senhor sendo usado como substituto de Jeová nas nossas traduções. O nome que nunca foi pronunciado pelos lábios e ainda assim profanado pela conduta dos adoradores. Uma verdadeira obediência. Os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Foi o que Jesus ensinou. A verdadeira reverência é uma coisa do coração, de dentro, que brilha e ilumina a conduta. E isso nos leva ao quarto mandamento, que é a verdadeira reverência que se mostrará melhor copiando o exemplo da pessoa reverenciada. Veja que o dia do descanso deveria ser santificado. Nós vamos ver mais isso um pouquinho no próximo episódio. A natureza nos ensina que um dia de descanso é uma necessidade. Aquele que trabalha 7 dias por semana é um mau gestor do seu tempo. O dia santo não é menos necessário do que o feriado. A natureza do homem é complexa e o seu espírito precisa de descanso e refrigério com tanta certeza quanto o seu corpo precisa deles. E nós vamos estudar mais um pouquinho e ver como é importante guardar o dia do Senhor, mas não necessariamente o sábado, porque nós não temos esse costume. Jesus é o Senhor do sábado. Beleza? Eu te vejo no próximo episódio. Nós vamos continuar estudando ponto a ponto cada mandamento aqui. Tem muita coisa legal. Deus abençoe. Te vejo em breve. Tchau, tchau.